Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Cristiane Machado, membro titular da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, professora de geriatria da Universidade Federal da Bahia. Ela foi diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia também, né? E a ideia com você agora, Cristiana, é discutir um pouco a respeito da perda cognitiva no idoso, que inclui aí a perda de memória e alguns outros sinais que podem vir juntos, né? Primeiramente, obrigado pela disponibilidade e espero que a gente aproveite esse momento aqui. Nossa, João, que bom. Eu que agradeço o convite. Realmente é um tema bem interessante, né? E quando a gente fala em cognição, né, a gente fala do conjunto de habilidades, né? É aquele conjunto de habilidades que todo indivíduo tem que ter que nos conecta com o mundo, né? Que nos faz ser racionais, a gente raciocina, a gente estabelece estratégias, resolve problemas, lembra das coisas, né? Consegue se expressar verbalmente. Então, assim, você tem vários setores, assim, quando a gente fala em cognição, e a memória é um deles. Tá? O que a gente tem que aprender a diferenciar é o que acontece no processo de envelhecimento e o que seria considerado doença. Tá? Então, assim, quando o indivíduo envelhece, como tudo, assim, o processo de envelhecimento em si, ele é uma curva em declínio, certo? É uma curva que o indivíduo ele chega a um ápice de performance, de função, né? Assim, o máximo de sua capacidade física, mental. E aí você fica chega num platô, fica um pouco, depois isso vai haver declínio. Mas assim, o envelhecer, ele não contempla aquela ideia de que você vai perder capacidade. Tá? Então, a perda da capacidade, ela virá se você adoecer, se você não cuidar desse processo do envelhecimento, e aí você pode se tornar uma pessoa dependente, e essa dependência, ela pode ser por uma razão de perda física, né, de capacidade física, ou capacidade mental, certo? Então, a gente tem que entender que quando você envelhece, você meio que existe uma redução da reserva. Tá? É como se o indivíduo jovem ele tem uma margem de segurança. Né? Assim, se ele precisar de alguma coisa a mais, ele tem ali, é como se fosse uma conta poupança, certo? Ou como se fosse assim digamos, um tanque de gasolina. Uma pessoa jovem, cheia de saúde, ele tem um tanque de gasolina cheio. Então, tudo funciona ali dentro de uma região pequena, né? O organismo ele precisa de muito para funcionar. Se houver necessidade de ir além, ele vai ter autonomia para isso e o organismo vai ter uma série de recursos. Quando o indivíduo envelhece, aquele tanque ele vai pela metade, digamos, certo? Então, depende do que... Então, tudo vai funcionar nesse sentido. E a cognição também. O que acontece? A forma o quanto o indivíduo perde quando envelhece depende muito do quanto ele acumula, certo? Mas, assim, falando do que seria exatamente considerado um normal, tá? Existe assim, a memória de uma pessoa que vai envelhecendo, ela não é mais tão eficaz, assim. Isso é uma coisa muito, né, é fácil compreender e entender e perceber isso nas pessoas. Mas seria uma memória para fatos mais recentes, para coisas do dia a dia, assim, aquela memória que você precisa reter, mas que não é uma coisa que precisa ficar, né? Que a gente chama de memória de trabalho. Mas as memórias antigas, elas não vão embora, elas ficam ali, certo? É como se a gente tivesse um baú em camadas, né? Uma reserva de capacidade em camadas, e as coisas que ficam mais na superfície, elas podem entrar e sair, você pode esquecer. Né? Você pode esquecer do telefone de alguém que você achou que deveria lembrar. Né? Eu lembro uma vez, eu tive um paciente que ele era um professor de química, e aí ele se queixava porque ele não conseguia mais memorizar como ele memorizava. Eu falei, olha, isso é natural. Né? O que não é esperado é que isso cause problemas, tá? E a gente pode falar disso.
A ideia não é entrar aqui numa discussão, de fato, da demência, que seria uma doença associada aí a uma perda, uma perda cognitiva mais estruturada, né? Mas é entender um pouco, primeiro, a normalidade desse processo, porque eu acho que muitos idosos, principalmente aqueles que continuam com uma vida profissionalmente ativa ou até socialmente ativa, em que muitas vezes é onde é mais perceptível, né, essa perda de memória. Então, aquela questão do trabalho que eventualmente não rende da mesma forma, aquele idoso que começa a ouvir queixas de outros profissionais com quem ele trabalha, fala, pô, tinha marcado um compromisso e de repente não lembra mais, porque não tem o hábito de anotar, de ter um registro daquele compromisso, é uma coisa que sempre fazer de cabeça, né? Mas, assim, entender que isso é normal. O que eu queria que você me falasse? Quer dizer, qual que é o ponto que você olha e fala, não, isso aqui de fato já está entrando num quadro demencial, um quadro onde isso precisa ser abordado de uma outra forma? Você tocou em alguns aspectos assim que a gente tem que levar em consideração. As questões emocionais, elas podem interferir muito no desempenho cognitivo, tá? De atenção, de concentração, de memória. Então, assim, uma pessoa que está muito sobrecarregada, que está muito preocupada, tá? A fase de envelhecimento não é uma fase fácil, às vezes tem perdas, né? Perda de pessoas, de status, de tudo. Então, tudo isso pode afetar aquele indivíduo de uma maneira mais. Ele pode realmente começar a expressar queixas de memória que ele acha que não está legal aquilo ali. Pronto, ele procura o médico, vê. E aí, se o médico percebe que existem outros fatores que estão interferindo ali diretamente, isso na clínica, na avaliação, a gente consegue distinguir, certo? Ele vai ser tratado para aquilo que é abordado, para aquilo que provavelmente está acontecendo, tá? Agora, o que acontece? Todo mundo tem o seu padrão de desempenho, certo? Todo mundo tem sua capacidade, seu potencial que foi desenvolvido ao longo da vida. E a gente chama isso, a ciência chama isso de reserva cognitiva. É tudo aquilo que você acumula ao longo da vida inteira que se transforma em conexões neuronais, certo? É como se o cérebro da gente fosse uma grande malha, vamos pensar assim, uma malha metroviária, tá? Em que você tem vários caminhos para você resolver problema, para você, enfim, lembrar, para você contornar o que está. E aí, quanto maior, mais densa essa malha, que é uma coisa que tem a ver com estudo, com escolaridade, com acúmulo de informação, muitos exercícios que você fez com sua mente, certo? Então, isso é muito positivo. Envelhecer assim é muito bom, porque você vai ter uma carga de capacidade muito densa, tá? Mas todo mundo tem a sua. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, certo? Depende muito de como foi sua vida e do que você fez por ela, né, do ponto de vista mental. Então, você pode ter uma pessoa que tem uma capacidade intelectual, assim, muito, como é que eu diria, muito rica, assim, está sempre sendo desafiado e está correspondendo, tá? E você pode ter uma pessoa que não, tem uma rotina muito, né, assim, restrita, tudo. Como que a gente avalia isso e a gente expressa isso, né, para o paciente? É que o que não deve acontecer, ou que vai chamar a atenção, é se ele descer um degrau, ou alguns degraus nesse patamar onde ele fica, tá? Então, é um paciente que começa a ter falhas de desempenho, esquecimentos que não eram esperados para ele, tá? Para aquele paciente. Então, assim, o indivíduo ele é comparado com ele mesmo. Então, quando isso começa a acontecer, você já começa a entrar no terreno do problema da doença, tá? Que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo, assim, de um tipo de esquecimento que, quando ele é trazido isso no consultório, isso vai chamar a atenção do médico, né? Era um paciente relativamente até jovem, assim, jovem para geriatria, né, assim, menos de 80 anos, e ele começou a ter esquecimentos, né? Começou a ter problemas com administração financeira, tá? Começou a ter cometeu alguns erros, algumas coisas assim que ele não faria, não teria feito, e aí realmente
deu prejuízo, assim, enfim. E aí, dentre as coisas que a esposa contava, um dia eles estavam andando, assim, ele virou para ela e fez assim, onde que fulano tá? Fulano era um amigo deles que tinha morrido há um ano. Então ela ficou assim, nossa, ele não era para ter esquecido isso. E ele esqueceu. Então, assim, esse tipo de história, tá, que é contado para o médico, de esquecimento, isso realmente vai ser relevante, tá? Agora, sim, esquecimentos tipo, esqueceu a panela no fogo, tá, todo mundo isso pode acontecer com todos. Se isso não acontecia nunca e começa a acontecer com frequência, junto com outras alterações, isso vai ser assim, tipo, é uma bandeira vermelha que a gente chama, né? Vai acender uma luz para a gente realmente seguir adiante e ver o que pode estar acontecendo. Quanto mais idosa for a pessoa, mais chance de ter um problema, porque você tem o declínio da memória relacionado ao envelhecimento, que é uma coisa normal. Você pode chegar aos 100 anos bem cognitivamente, né? Com alguns esquecimentos aqui. Mas, assim, quanto mais idosa vai ficando uma pessoa, mais chance ela tem de ter adquirido doença. Ter adquirido uma doença vascular, de ter tido várias isquemias cerebrais, de ter adquirido uma doença de Alzheimer. Então, enfim, eu não sei se ficou claro, assim, que o importante é aquele indivíduo, aquela pessoa, ela passa a ter uma forma de ser, né, e de lembrar, de se comportar diferente do que era esperado para ela. Aí, numa coleta de história, quando você está diante de um paciente assim, você precisa de uma outra pessoa para poder te ajudar a construir essa história, porque às vezes o paciente ele não consegue contar tudo para você, né? Você precisa dessas duas fontes de informação. E é a história clínica que vai te dizer. Você só vai partir para exame se você realmente suspeitar a partir do que vai ser contado para você. Entendeu? Ótimo. É interessante você falar isso, porque muitas vezes você vai ter, por exemplo, um professor universitário que você vai fazer uma avaliação, uma pessoa que tem um potencial intelectual muito elevado, né, durante a vida, e que de repente ele chega com uma queixa de falta de memória, mas você vai ver ele está muito acima da média do que as pessoas ao redor que você costuma ver são. Assim, usando como referencial, como ele era talvez há 5, 10, 15 anos atrás, ele de fato está com uma questão cognitiva comprometida, né? Eu vou até te trazer uma comparativa, uma correlação com uma situação que a gente tem na medicina esportiva, que é o trauma de cabeça, né? Que seriam os traumas de concussão. Alguns esportes isso é muito comum, né? E, por exemplo, boxe, né? Alguns esportes de luta. E aí, uma coisa que tem sido estimulada esses atletas a fazer é fazer uma avaliação cognitiva, onde ele faz um teste estruturado para poder ter como base, como referência. Por quê? Porque se daqui a um ano ou 6 meses ele tem um trauma na cabeça, você pode saber se ele está com a cognição comprometida ou se aquilo é o normal dele, porque o que é normal de um não é o normal do outro, né? No idoso, isso costuma ser feito vamos dizer, o paciente está ali com 60 anos, às vezes ele não tem uma queixa de memória, mas você sabe que ele vai ter, seja daqui a 5, daqui a 10, ele vai chegar uma hora que isso começa a piorar, né? E é válido você ter algum critério de base, de referência, para poder saber se aquilo que ele está desenvolvendo é ruim ou não? Nossa, João, você puxou uma linha assim super importante hoje, que são os fatores de risco para demência. Tá? Bem, só para organizar as ideias aqui, assim, primeiro, quando você tem uma pessoa com um desenvolvimento intelectual bem, né, assim, Acima da média. acima da média, é uma coisa bem consistente, né? Sim. E aí quando ele chega na clínica com alterações de memória que realmente chamam a atenção, pode acreditar que aquilo ali já está mais avançado do que o que poderia estar. Porque o que acontece? Até ele manifestar, ele se virou, ele deu conta da vida dele, sabe? Assim, não apareceu,
as pessoas não perceberam, ele continua desempenhando todas as suas atividades de maneira normal, só que, assim, provavelmente às custas de mais esforço, certo? Ele pode ter demorado mais de fazer alguma coisa, vamos botar assim, sei lá, um juiz que cuida de vários processos e tal. Digamos que ele começa a ter dificuldades, ele começa a demorar um pouco mais, ele atrapalha, ele esquece a pasta, ele faz isso, ele faz aquilo, mas ele entrega. Ele vai lá. Mas, assim, o meio do caminho, ele é mais truncado. Então, assim, para surgir como clínica, como aparecer, quando vem para nós, assim, um paciente que tem uma escolaridade muito elevada, com reserva cognitiva muito elevada, quando você vai partir para os exames, eles geralmente já trazem alterações. Por exemplo, o primeiro exame que a gente faz seria uma ressonância magnética, tá? Em que você tem uma imagem estrutural, e que essa imagem estrutural ela pode definir se há atrofias em determinadas regiões, que significa que naquelas regiões os neurônios eles estão sendo consumidos, né? Eles estão realmente sendo, a degeneração está ali. Então, por exemplo, para a doença de Alzheimer, você tem uma característica clássica de ressonância. Então, você vai e você tem um segundo dado para você juntar na tua na clínica, né? Na hipótese que você está construindo. Com relação à avaliação cognitiva, quanto mais elevada a escolaridade de uma pessoa, mais esses testes que a gente aplica em consultório, mais eles são falhos, porque eles acabam sendo relativamente fáceis para essas pessoas. Então, elas podem ter um desempenho bom no teste e, quando vai ver, o dia a dia fala ao contrário, tá? Se for necessário, nós podemos solicitar uma avaliação neuropsicológica em que ele é submetido a uma bateria com um profissional habilitado para isso. E aí você testa é como se fosse um psicoteste, assim, bem intensivo, em que você vai ver vários setores, e aí isso realmente vai dar um painel muito melhor para o médico, ele pode se basear melhor, tá? Bem, isso seria o desafio que às vezes, você está diante de um paciente assim, e você tem que, né, valorizar. Você falou do trauma craniano, tá? Do pugilista, do cabeceador de bola, tá? Do jogador de futebol. Eu acho que não precisa mais, hoje a medicina vê que as concussões elas não precisam mais ser tão intensas até. O trauma repetido, ele pode pode ser um fator de risco para neurodegeneração, né? E quando a gente fala em fator de risco, hoje, dentro dessa compreensão das demências, das doenças que afetam diretamente a cognição, a memória e o desempenho mental de uma pessoa idosa, hoje isso é uma coisa muito recente, né, e muito interessante, porque tem muito a ver com saúde pública. Então, viu-se que 50% dos fatores de risco relacionados à gênese da demência, ao surgimento das demências, são modificáveis, certo? Então, dentre esses fatores, um desses aí que você citou, que é essa exposição ao trauma craniano, que tem muito a ver com esporte. Pugilista, né? Antigamente falavam dos estivadores, que colocavam sacos pesados na cabeça, né? Que aquilo ali dava uma pancada na cabeça. Acho que hoje isso talvez não tenha ouvido falar mais, mas eu vou te dar, assim, a lista desses fatores, quem são eles, né? Porque você vê que são fatores que você tem que cuidar ao longo da vida, que está provado que se você tem cuida desses fatores, né, que tem muito a ver com o estilo de vida e cuidado de doenças crônicas, você tem uma chance grande de não ter demência. Certo? Então, assim, a demência, ao contrário do que se acreditava pouco tempo atrás, de que o Alzheimer seria uma fatalidade, tudo, pode até ser, se for uma coisa bem genética, mas você tem como agir, ser proativo com você mesmo, para você não chegar a esse ponto, certo? Aí, quando a gente fala de demência, a gente tem juntado um pouco o Alzheimer, a doença vascular, certo? Que são todas duas, estão andando meio tipo par e passo, assim, em relação à gênese da demência.
Então, por exemplo, o primeiro fator de risco que expõe seria o nível de educação. Tá? Então, a, que tem tudo a ver com essa densidade de reserva cognitiva. Então, por exemplo, na tua longevidade, se você for acometido por um problema que vai comprometer isso aí, você tem como é que eu digo, uma reserva grande para poder você contornar até você aparecer, né, com o processo demencial. Perda auditiva, isso é algo também que está ganhando um status muito mais importante, tá? De você corrigir perda auditiva em idade precoce, um adulto jovem, assim, que começa a perder, corrigir logo, não esperar mais chegar ao ponto, né? Então, assim, se for o caso, usar um aparelho, fazer alguma coisa, porque isso acaba prejudicando essas conexões neuronais e prejudica a cognição. Isso é um fator que tem sido importante. O trauma craniano, como você falou, a hipertensão arterial, o consumo de álcool, a obesidade, a depressão, o isolamento social, a poluição do ar, a diabetes, a obesidade e o sedentarismo. Pronto. Acho que são 12 fatores que são apontados como modificadores. É claro que, assim, é como se cada um... É uma soma, né? Lógico. Cada um tem sua participação. É como se fosse umzinho de cada, certo? Alguns fatores são, assim, 1%, 2%. Mas, geralmente, por exemplo, se você tem hipertenso, diabético, obeso, sedentário, consome álcool em excesso, você tá se expondo, entendeu? Então, eu acho interessante isso que você está falando aí, pra você ver. Eu acho até curioso, né? O paciente ele se expor ao risco, os pugilistas, né? A gente sabe que é um esporte, né? As lutas e tudo mais, mas você ficar esperando acontecer alguma coisa de ruim com você, né? E avaliar a cognição depois e ter eu nem sabia que tinha esse protocolo, né? Que você está falando. Para caso esteja havendo prejuízo, você você interromper isso aí, né? Exato. Não, e até para você identificar, né? Porque muitas vezes você não sabe se aquela pessoa está de fato tendo um declínio ou não, né? Porque não sabe como ela era antes. Então, se você tem assim, não, tô com uma perda de memória. Bom, como é que você estava 2 anos atrás, né? Então, é isso que a gente vai estar buscando ver, né? Algumas outras coisas que a gente precisa considerar aí na avaliação. Muitos idosos, a gente está conversando, eles mantêm uma rotina profissional bastante intensa, né? Ao contrário do que as pessoas pensam que a idade, o idoso é aquela idade em que você começa a diminuir o ritmo, muitas vezes o idoso ele tenta manter. E isso tem vários fatores que contribuem. Muitas vezes o idoso precisa disso por questões financeiras, ele não tem ainda uma independência financeira, né? Muitos acabam sendo sobrecarregados por conta, às vezes, de marido que está com alguma deficiência, ou marido ou esposa que esteja mais debilitado, que precisa ter os cuidados com essa pessoa, né? E tem outros fatores que muitas vezes, às vezes começa a ter que cuidar do marido, mas também tem que cuidar do neto, porque a filha trabalha e tem que deixar o neto na casa da mãe. E começa a ter um problema de rotina de trabalho, que às vezes começa a ficar um pouco mais lento, então para poder dar conta ele vai trabalhar até mais tarde, vai começar a trabalhar mais cedo, e o sono acaba sendo muitas vezes comprometido nisso daí e fadiga, né? Começa a não dar conta, uma coisa que para ele fala, não, mas eu estou mais devagar do que eu era, mas ainda é um ritmo que para ele está sendo complicado. Como é que você avalia a relação entre o déficit cognitivo e a rotina do paciente? Não estou falando uma rotina, talvez, de álcool, droga, medicamentos, coisa assim, mas a rotina aparentemente saudável, né? Pois isso que você colocou, assim, esse cenário que você expôs aí, né, que é de você ter necessidade de cuidar de alguém, né? Assim, às vezes aí tem também a geração sanduíche, às vezes você está no meio de cuidado de uma criança e de uma pessoa mais idosa, tá? Todo esse desgaste,
E realmente, assim, se a gente for colocar, rever tudo que eu acabei de dizer, né, de atividade física, né, cuidado com a alimentação, certo? O sono. Então, tudo isso que compõe a rotina de uma pessoa e que, com muita frequência, não é uma coisa que está bem cuidada. Às vezes não é porque a pessoa quer ou porque a pessoa não quer, né? Às vezes a gente fica assim, tem que fazer atividade, às vezes a pessoa não pode, não consegue, né? Não tem como. Então, esse é um conceito de habilidade cognitiva, habilidade funcional, desculpa. A gente sabe, todo mundo conhece capacidade funcional. Capacidade funcional é você ter a possibilidade de fazer, certo? Então, você consegue andar, você consegue se deslocar, você consegue, enfim, fazer as suas tarefas no dia a dia. Mas você não consegue executar isso, porque o ambiente não te permite, o meio não te permite. Então, por exemplo, às vezes você vira para um idoso e fala assim, você precisa caminhar todo dia, precisa fazer exercício físico, mas ela pode morar numa rua que não favorece isso, calçada não ajuda, não tem quem vá com ela, que ela precisaria de alguém, né, com essa pessoa. Ela tem, às vezes, fisicamente ela não está se sentindo bem. Então, assim, ela teria a capacidade de, mas ela não tem a habilidade. Então, para a OMS hoje, o conceito de envelhecimento saudável é você ter não só a capacidade, como a habilidade de fazer. E nisso aí, o fator ambiente tem adquirido uma importância muito grande. Quando a gente fala de ambiente, é tudo que possibilita, né? É o meio onde a gente vive, nosso arsenal social, de família, de afeto. Então, assim, o envelhecimento ele é uma coisa sempre complexa, porque envolve muitas coisas, certo? Então, a gente pode dar exemplos assim de vários tipos de velhices, né? De velhices, inclusive, que tem pessoas que, assim, na minha prática, eu vejo muito isso, que a capacidade de enfrentamento de uma pessoa pode ser completamente diferente de outra. Tá? Então, assim, a resiliência, a força que você tem dentro de você, sabe? Para você conseguir dar conta, e você consegue trabalhar, você consegue cuidar, você dirige, você vai, o envelhecimento está surgindo, você está ali inteiro, porque você tem isso dentro de você, sua personalidade lhe permite isso, né? Então, tudo isso tem que ser ponderado, né? Para que você também não queira igualar as coisas todas e você dá um padrão de viver para todo mundo, porque não pode ser, né? Então, assim, tem que ver a possibilidade. Você falou, hoje a Sociedade de Cardiologia Americana, né? As sociedades de cardiologia em geral, eles elegeram, assim, 8 fatores, que são os 8 fatores simples da vida, que eles falam assim, simple life, que seria 4 fatores comportamentais e 4 relacionados à saúde. E aí você citou sono, e sono é um deles. Então tudo isso, por exemplo, se você cuida bem de tudo isso, você tem menos risco de adoecer, do ponto de vista cardiovascular, né? Não fumar, bebida dentro de uma quantidade considerada, né, permitida e que não te afete tua saúde. Comer, o tipo de comida que você come, tá? O tipo de dieta que você tem, assim, o equilíbrio alimentar, ele é essencial. Você tem que expandir, né, para as oleaginosas, as verduras, o tipo de carne que você come. Então, que seria aquela dieta semelhante à dieta mediterrânea. A gente não vive no Mediterrâneo, mas a gente tem acesso a tudo isso. É só ver como é que você distribui fruta, verdura, planta, tal. E atividade física, tá? O não sedentarismo. Aí quando você vai para a saúde, cuidar da pressão arterial, do colesterol, do seu nível de açúcar, tá? De glicemia, se você é diabético, pré-diabético, e o índice de massa corpórea, que seria a não obesidade, né? Que realmente cria um ambiente ruim para o organismo. Então, quem pontua bem nesses aspectos, nesses fatores, vai bem.
vai bem, inclusive, do ponto de vista cognitivo. O sono, ele tem sido muito estudado recentemente, tem sido associado muito a doenças, a perpetuação de doenças, ao aparecimento de doenças, a quando o sono ele não é cumprido, né, à risca, como ele deve ser cumprido, porque assim, o sono de uma pessoa ele precisa percorrer fases, ele precisa ter o sono superficial, profundo, a fase dos sonhos. Então, se você não tem que chamar isso de arquitetura do sono, isso vai te prejudicar. Porque a hora do sono é uma hora em que o organismo ele para como se fosse uma arrumada que dá. Ele faz uma limpeza, né? Você tem um sistema linfático em que você recolhe assim de uma maneira bem simplificada de se dizer, e aí você permite que o organismo ele prossiga com mais saúde. Então, o sono hoje em dia dormir não é só dormir e descansar, não. É realmente assim recompor, né? Se recompor e recompor tua saúde. Então, hoje, sono precisa ter cuidado, assim, o remédio para dormir, ou tem remédio para dormir que interfere negativamente nessa arquitetura, não permite que você aprofunde seu sono, a apneia do sono, que são pessoas que têm dificuldade de respirar por uma questão, né, de obstrução de via aérea. Então, isso a vida não é fácil, né? Não tá, Eu acho que se você for não é, resumir um pouco tudo isso que você está falando, basicamente existem diversos fatores que, quer dizer, a perda cognitiva ela é normal e até esperada, né, para o idoso em uma certa dose, o que não significa que não se possa fazer nada que não tenha causa para isso, né? Então, de fato, você tem que fazer uma avaliação de todos esses fatores que possam contribuir para uma perda de memória e tentar otimizar isso para que você consiga maximizar a sua capacidade cognitiva, não necessariamente recuperar, né? Agora, nessas situações, muitas vezes você tem causas ali estruturais, né, que podem estar levando a essa perda cognitiva. Exames de imagem, quando é que eles são necessários? Os exames de imagem ou outros exames laboratorial, o que quer que seja, quando que é necessário alguma forma de avaliação intervencionista aí para esses pacientes? Bem, eu citei o exame de imagem, né? O melhor deles, assim, como ponto de partida, seria a ressonância magnética. Se você não tiver acesso à ressonância magnética, a tomografia computadorizada vai ajudar. Isso é pedido para todos os pacientes que têm alguma Não. queixa de perda de Ah, memória. sim, 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 sim. Tá. Se essa perda de memória for considerada relevante, tá? E que, de fato, houver a possibilidade de que uma doença neurodegenerativa esteja se instalando, o exame vai te ajudar, senão ele não vai te ajudar. Tá. Se você pedir por pedir só para ver se vai dar alguma coisa, não vai, porque a história ela tem que partir da história clínica. O que pode acontecer, João, é assim, pacientes com muitos fatores de risco cardiovascular, colesterol alto, açúcar, tal, etc. E você faz isso para ver a condição vascular. Porque se você vir na ressonância, por exemplo, que existem já muitas regiões que já foram obstruídas, muitos vasos, pequenos vasos que foram obstruídos e que confluíram e que fizeram assim, você pode estar diante de um caso que pode se transformar, assim, você pode alertar aquele paciente, você pode mudar a forma como ele lida com as doenças dele. Então, isso aí pode acontecer, assim, quando você suspeita de um processo cerebrovascular. Mas é a história clínica que é o ponto de partida. E, assim, uma coisa que eu preciso frisar é o seguinte, para você pensar que um paciente ele tem, você inserir ele num critério, assim, para um processo demencial, é preciso que ele já esteja tendo prejuízo funcional. É preciso que ele já esteja precisando de supervisão, precisando de uma ajuda, precisando... enfim, eu citei um exemplo de um paciente que teve um problema, ele fez uma operação financeira bem mal feita, coisa que ele não teria feito, né, por uma questão cognitiva, e isso trouxe prejuízo, e a partir de então, esse paciente ele precisou realmente ser, como é que eu diria, ajudado, né, nesse aspecto. Então, quando isso começa a acontecer, que é o prejuízo funcional,
Eu não estou nem falando assim daquela parte de você depender para você se cuidar, para você tomar banho, para você. Não. O começo da história não é assim. O começo da história é para tarefas mais difíceis, tarefas mais complexas. Tá? Uma vez eu tinha uma paciente que ela fazia pãozinho, ela fazia um pãozinho que tem aqui na Bahia, e ela tinha 30 anos que ela fazia, e ela esqueceu se no pãozinho ia um determinado ingrediente. Ela não podia ter esquecido aquilo. Então, aquilo ali já, às vezes só isso aí já basta, tá? Bem, e aí você parte para o exame de imagem. Ele não só vai te esclarecer essa estrutura, como ele pode também trazer surpresas. Porque quando você está diante de um quadro desse, você não necessariamente é um quadro de demência secundária ao Alzheimer ou a doença vascular. Você pode ter um tumor cerebral, você pode ter uma hidrocefalia de pressão, você pode ter uma alteração na drenagem licórica, você pode ter alguns outros processos vasculites, são raros, tá? Claro, é exceção, mas você só vai saber se você fizer a imagem estrutural. Então, ela tem também esse papel de descartar outras possibilidades que possam causar uma surpresa, certo? Exames de laboratório, eles são feitos para também ver se esse paciente ele não tem algum outro problema que esteja contribuindo, tipo uma deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, uma alteração de tireoide, um hipotireoidismo, que, assim, a clínica mostra que eles não levam tanto a uma causa como causa, mas eles podem estar contribuindo, né? Assim, piorando a situação. Então, você tem que realmente cercar esse paciente de cuidados, assim, e tirar da frente tudo aquilo que possa estar fazendo piorar, né? E fora que a avaliação de transtorno de humor ou um quadro depressivo em potencial pode realmente configurar um quadro, trazer isso aí, né? O paciente, enfim. Ótimo. Bom, fizemos toda uma história clínica, os exames necessários para tentar identificar eventuais fatores que estejam contribuindo aí para a perda de memória, para a perda cognitiva, né? Em alguns aspectos podem ser tratados ou alguns estilos de vida podem contribuir para a mudança, mas de fato é que essa alteração ela vai acontecer de um jeito ou de outro, né? Então não significa que você vai voltar a ter uma memória como você tinha 15 anos atrás ou 20 anos atrás, né? E aí existe uma outra questão que é o gerenciamento dessa nova condição, né? Quer dizer, como é que você vai lidar com aquela perda de memória. Ah, primeiro, como é que você, como geriatra, pode atuar nisso e até outros profissionais, eventualmente terapeuta ocupacional, quem que costuma contribuir para poder tentar minimizar as consequências desse déficit de memória? Sim, boa pergunta, João. Essa é uma doença que tem uma interface bem importante, né, entre vários profissionais, inclusive com outra especialidade médica, que seria o caso da neurologia. Porque é uma doença neurológica, certo? Neuropsíquica até. Porque às vezes o paciente ele desenvolve alterações comportamentais, que parece um quadro psiquiátrico, enfim. Eu diria assim, é uma doença muito relacionada ao envelhecimento. Ela prevalece muito no indivíduo mais idoso. Então, assim, eu diria que o que acontece é que o geriatra acaba estando muito mais de frente desses casos do que talvez um outro especialista, certo? Claro que existem especialistas que se dedicam a essa área, né, que seria uma das doenças que existem, enfim. Mas a geriatria, ela tem essa característica, né, de ser uma especialidade em que lança mão, né, ou seja, recorre a outros profissionais, que são extremamente importantes, né? A gente precisa do fisioterapeuta para poder reabilitar um paciente, evitar que ele perca a capacidade. A gente precisa de fono para poder ajudar, né, num processo de presbifagia ou de disfagia por doença neurológica, inclusive, às vezes. A gente precisa de terapeuta ocupacional,
tá? Para poder ajudar a gerenciar o ambiente e também a exercícios, né? E tudo isso. Bem, quando a gente está, vamos lá, no caminho do processo, né? Então, você identificou o paciente com problema, você tem o diagnóstico. Você chega a um diagnóstico, vamos sim, 70% das vezes que você tem uma paciente com demência, a causa vai ser doença de Alzheimer, por isso que a gente fala tanto nela, mas existem outras. Então, quando você está diante de um diagnóstico de Alzheimer, é uma situação que costuma ser muito difícil, tá? Para a família lidar com isso, lidar com a notícia, lidar com a possibilidade, aquela perspectiva, né, de que vai haver todo aquele caminho de perda, tudo. E eu costumo lidar da seguinte maneira, assim, de que cada história vai ser única, né, nisso aí. Então, tem certas situações em que o caso ele vai realmente mais de uma maneira mais agressiva, a doença vem mais agressiva. Em outras situações, ela é mais indolente, tá? E o paciente ele tem que manter a atividade, certo? Então, dentro das possibilidades, ele tem que manter o exercício mental, tá? E aí realmente a terapia ocupacional é essencial, né? Contanto que seja direcionada, seja adaptada ao intelecto daquele paciente, certo? Tem que ter a ver com as habilidades intelectuais que ele tem. Então, eu preciso ser um profissional que seja bom nisso, certo? Ensinar muito a família a como lidar com as dificuldades. Por exemplo, um paciente que faz perguntas repetidas, né, ou que pergunta coisas que não deveria perguntar, tipo, né, assim, onde que está uma pessoa, determinada pessoa que não está mais ali, que já se foi, já morreu, digamos, certo? E aí você fala que aquela pessoa morreu, e aí ela recebe como se fosse a primeira vez aquela notícia, e aquilo faz sofrer, né? Só que ela vai esquecer que você disse aquilo. E ela vai sentir falta de novo daquela pessoa, e aí ela vai perguntar, e você vai dizer de novo. Então, assim, a orientação que a gente dá é o seguinte: tenha sempre uma forma de se comunicar com o paciente de maneira tal em que isso signifique, isso gere um conforto para ele e para você também, tá? Então, tem situações em que a gente cria, né? A gente chama de mentira terapêutica, que preciso dizer que daquele jeito ali, senão a gente vai causar um sofrimento grande. E depende também da fase em que a doença está, né, João? Acho que as demandas, elas são muito individualizadas, assim, os profissionais, eles são super importantes, assim, eu falei da fono, a fono, ela muitas vezes ela entra numa fase mais final, porque o Alzheimer, ele não compromete a motricidade da deglutição, mas, assim, o paciente, ele põe comida na boca, mas ele acaba perdendo um pouco aquela noção de engolir, né? Então, fica aquilo ali. E aí o profissional de fonoaudiologia orienta de como fazer, né, para que o paciente ele engula. Enfim, esse gerenciamento ele é essencial. A família precisa muito desse suporte. Tá? É preciso ter um médico. Eu digo uma coisa assim: se alguém um dia da minha família tiver uma doença dessa, eu vou querer um médico muito bom para cuidar, sabe? Porque é uma demanda que não é pequena, mas que é extremamente importante. A gente sabe qual remédio tem que prescrever, a gente sabe como né? Isso aí realmente, assim, a forma de tratar essas doenças, elas são universais, né? A ciência, ela domina esse assunto. E os profissionais, eles fazem exatamente o que a ciência manda. Mas a forma de lidar com esses pacientes, dentro das suas histórias, isso é a parte mais difícil. E é o que mais é necessário, né? Então, assim, eu diria que um profissional que tem estou fazendo uma apologia aqui, um profissional que tem essa visão, né, de conjunto, acaba sendo um profissional que contempla mais, sabe? Eu acho que uma vez eu ouvi uma frase, uma coisa assim, que é preciso que a família entenda que é uma doença a ser enfrentada. Não existe outro caminho a percorrer que não seja aquele. Então, quando a família entende
que o doente tem uma doença e que existe uma doença naquele doente, as coisas elas acabam ficando mais fáceis, porque você não fica naquela busca por uma cura, você não fica na busca por uma notícia que não seja aquela que você não quer ouvir, né? Então, isso acaba acalmando, assim, porque, olha, é o que tem para hoje, né? A gente precisa lidar com isso. E aí... Claro. Cristiane, acho que a ideia era um pouco essa, né? Quer dizer, entender um pouquinho, primeiro, que as pessoas muitas vezes chegam muito aflitas com essa questão de perda de memória e começam a querer diagnósticos, né? O que que você tem, o que que ela tem, aquela pergunta que você sempre faz, o que que ela tem, né? E na verdade, às vezes você não acha claro, você acha coisas que podem contribuir para isso, mas você não vai chegar às vezes numa causa única, né? Quer dizer, muitas vezes é uma coisa multifatorial e é uma coisa que muitas vezes está associada ao processo de envelhecimento, né? Ou seja, não tem, você pode minimizar, você pode tentar minimizar as consequências dessa perda, mas ela vai vir, obviamente que um pode ter isso aos 60, 65, outro vai ter aos 90, 95, né? Mas, uma vez que a gente veja isso, é saber como fazer essa avaliação para identificar o que pode estar contribuindo para isso, além do envelhecimento, né? E saber como gerenciar isso, porque não é que você vai deixar de ter aquela perda, mas saber com que minimizar o impacto disso na vida da pessoa, né? Sim. É, Você pode falar. você está falando aí, recentemente eu fui procurada por uma filha preocupada com a mãe, que achou que ela estava ficando esquecida. E aí eu falei, traz, vamos ver. Ela queria, na verdade, ela queria que eu pedisse os exames. Eu falei assim, não vamos pedir exame, a gente precisa conversar primeiro para ver se precisa. E quando eu fui colher a história, exatamente o que você está colocando. Não tinha nenhum critério para ter nada patológico. Existia uma preocupação excessiva por parte da família, achando que esquecimentos que foram eram vistos como bem normais, estavam sendo interpretados como sendo um prenúncio de algum problema, né? A gente entende, existe o receio, existe o medo, às vezes o próprio paciente ele procura, fala, estou esquecida, mas você tem que cutucar, sabe? Você vai ali, você cava e vê o que é, que esquecimento é que você está tendo, tem que ter constância, tem que ter, sabe? Não é só... Então, a forma de você entrevistar, a experiência clínica, assim, ajuda muito, assim, quanto mais a gente vê, mais a gente vai aprendendo. E eu disse para a filha, eu falei, fica tranquila que não tem nada aí não. Agora, como o envelhecimento ele é um fator de risco, fica atenta, porque se por acaso lá na frente, né, alguma coisa assim, aí eu dei um exemplo para ela, acho que ela deve ter ficado tranquila. Aí foi bom. Ótimo. Acho que era um pouco essa conversa que a gente estava querendo ter, acho que foi bem proveitosa aí. Acho que seja para acalmar ou para alertar algumas pessoas sobre, seja quem está sentindo isso e às vezes tem um pouco de dificuldade de conversar, seja para quem está vendo isso nos seus pais e é o que você falou, acho que quem se preocupa com isso às vezes é o filho, quem está convivendo diariamente com aquela pessoa, né? E acho que trouxe, não, claro, uma conduta de falar o que que é, o que que é, mas de como conduzir, de como procurar entender o problema para poder gerenciar isso e saber que um idoso de 85 anos pode ter mais 20 anos de vida aí para gerenciar e minimizar as consequências, né? Sem dúvida. Legal. Obrigado mais uma vez a disponibilidade. Acho que foi bem proveitoso e espero contar com você aí em outras discussões. Joia, João, conte comigo. Muito obrigada, viu? Também. Obrigado.